Tem algumas atitudes na empresa que as pessoas acham normais, né? Mas que sem perceber, elas acabam te sabotando. E uma delas é o que a gente chama de rotulagem. E quando eu falo rotulagem aqui, ela tem um significado figurado, né? Rotular significa você julgar ou pré-julgar alguém com base em algum comportamento, em alguma característica que ela demonstra. Então, por exemplo, você tem um chefe difícil, um chefe que não te escuta, tal. O que você faz? Você rotula ele como inflexível, né? Ou você coloca um apelido na pessoa com base nas características, né? Eu tive um chefe uma ocasião que ele era rotulado como o bipolar. E talvez você já tenha tido um chefe assim, talvez você conheça alguém, né? Esse cara era assim, né? Onde você vai? Tem reunião com o bipolar? Fica tudo isso, você rotula a pessoa, né? Eu conheci uma outra pessoa que era rotulada de picolé de chuchu. Por quê? Porque essa pessoa não agregava nada, não fazia diferença, então era chamada assim. E isso é muito ruim, né? E talvez você conheça alguém que tem um rótulo assim na empresa, né? A gente acaba fazendo isso, né? As pessoas acham isso engraçado, todo mundo se diverte, menos a pessoa, é claro, né? Mas o problema é que isso tem um efeito terrível, um efeito nefasto para a sua carreira, né? E a questão é que rotular a outra pessoa, ela tem um efeito muito negativo, tanto para quem rotula, como para quem é rotulado, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de quem rotula, né? Por que rotular alguém é ruim para você mesmo? E isso a gente tem que entender que é uma questão de funcionamento do nosso cérebro, é uma coisa mais inconsciente ou subconsciente, eu diria, né? Quando você rotula alguém, você manda uma mensagem clara para o seu subconsciente, né? Você manda, por exemplo, quando a gente falava assim, não, aquele chefe é inflexível, você está avisando o seu subconsciente que aquela pessoa é inflexível. Quando você faz isso, o seu subconsciente ele adota isso como um comportamento. Então, o que acontece? Vamos imaginar que você tem uma proposta para melhorar algum processo dentro da empresa, tá? E você está convicto que a proposta que você está falando é excelente para a empresa. E aí você decide apresentar isso no seu grupo de trabalho. Só que aí tem uma pessoa lá que não entende da mesma forma que você. Ele não está convencido que essa proposta é tão boa quanto você acha que ela é. Aí o que você faz? Bom, então você muda a forma de explicar para tentar convencer a pessoa. E não adianta, ele continua se opondo. Aí você muda mais uma vez a forma, não adianta nada, ele continua se opondo, né? E aí você simplesmente desiste de explicar, você prorroga a decisão. Saindo da reunião, você vai conversar com um colega e você rotula a pessoa. Você fala assim, o fulano é irracional. Por mais que eu tente explicar para ele, ele não vai entender. O que acontece? Nesse momento, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente de que aquele fulano é irracional. E aí não tem jeito. Por padrão, o nosso cérebro ele sempre vai buscar o caminho mais fácil, o caminho mais curto, né? Isso é uma questão fisiológica para evitar uma sobrecarga mental. É natural que isso aconteça, é importante para a nossa sobrevivência. Agora, você adotou inconscientemente aquele comportamento. Bom, fulano é irracional. Aí, o que você pensa até subconscientemente, inconscientemente? Se o fulano é irracional, não adianta eu tentar explicar nada para ele, ele não vai entender mesmo. E aí o que acontece? Você nem tenta, você desiste, porque você não vai perder tempo tentando explicar alguma coisa para alguém que você sabe que não vai entender. E aí você desiste. Então o que acontece? Imagina quantas vezes você desistiu de falar alguma coisa com uma pessoa porque assumiu que nem adiantava fazer isso, porque ele é assim, ela é assado, não importa, você simplesmente desistiu. Agora, o problema é que quando você nem tenta encontrar uma solução para alguma coisa, você vai perder oportunidades interessantes, simplesmente porque você nem tenta, você desistiu antes de tentar. E isso é complicado, porque ao invés de ter uma postura proativa e buscar uma alternativa para o problema, você passa a ficar reclamando, você adota uma postura passiva, né? Uma postura vitimista. Não dá para fazer isso porque o fulano é desse jeito. Não, nessa empresa a gente não vai conseguir fazer isso porque a empresa é assim. E você simplesmente desiste, você nem tenta mais.
E tem uma outra coisa, né? Quando você rotula alguma pessoa, você depõe contra você mesmo, né? Por quê? Normalmente, quando você rotula uma pessoa, você fala mal dessa pessoa sem que ela esteja presente, né? Isso que normalmente acontece. Só que você fala isso para outras pessoas. E essas pessoas para quem você fala, elas entendem muitas vezes subconscientemente que se você fala mal de alguém, você pode falar mal delas. Então o que elas fazem? Ora, elas passam a adotar uma postura defensiva com você. Elas não se abrem completamente, porque elas têm receio das críticas. E todo mundo tem receio das críticas, isso é normal. Então, ela sabe que dependendo do que ela falar para você, você vai começar a falar mal dela, você vai criticá-la. E se criticar, então, você vai criticar pelas costas. E isso gera um clima de desconfiança. E quando você tem um clima de desconfiança, as pessoas não vão colaborar entre si para chegar aos mesmos objetivos. Percebe como isso te atrapalha quando você fala de uma promoção? Ora, você quer uma promoção, você quer um cargo de liderança, mas as pessoas com quem você interage têm um certo receio de você, porque você vive falando mal dos outros. E elas têm medo que você fale dela. Então, ela não vai contribuir com você, ela não vai adotar um clima colaborativo com você. Muitas vezes ela até fala, mas por trás ela não faz. Porque você criou um clima de desconfiança, porque você está falando mal de outra pessoa. Então, olha só como rotular tem um impacto muito significativo na tua promoção, e que muitas vezes você nem percebe. Então é aquele negócio, você rotula outra pessoa, então você não vai tentar mais fazer aquilo que você quer. Aquele caso de, o fulano é assim mesmo, não vou mais falar com ele porque não adianta. Mas você está desistindo, você não está tentando outras abordagens para conseguir aquilo. E segundo, quando você fala mal de outras pessoas, as pessoas para quem você fala mal vão acabar desconfiando de você, porque você pode falar também mal dessas pessoas, né? E isso é o primeiro passo para criar intriga na empresa, aquelas famosas fofocas. E olha, eu nem preciso dizer como isso é ruim para a empresa, como a empresa se prejudica com isso, né? Porque esse tipo de intriga, de fofoca, ele acaba desagregando, né? Ele traz desarmonia ao ambiente. E isso impacta diretamente a produtividade das pessoas. Isso tem até estudos que mostram, isso aumenta o absenteísmo, isso aumenta o índice de rotatividade, porque a pessoa não quer mais ficar lá, ela vai procurar outro emprego, e aí a empresa acaba perdendo pessoas que tinham um potencial muito alto em função disso. Isso causa problemas, né? Causa toxicidade, né? Na verdade, entre os colegas, isso gera conflitos negativos. Então, tudo isso impacta o que é a empresa. Se eu estou na alta liderança e eu vejo uma pessoa que faz isso, eu não quero ela no meu time, eu não quero uma pessoa que desagregue. Quando a gente fala em liderança, a gente quer pessoas que agreguem dentro da empresa. Por quê? É essa colaboração entre as pessoas que vai levar a empresa a ter o resultado que ela precisa. E isso é importante, porque se a empresa não tem resultado, a empresa quebra. Agora, se eu tenho uma pessoa que não tem essas características, isso é mais positivo. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você rotula alguém. Parece ser uma coisa inocente, parece ser uma coisa que não tem impacto, mas isso tem um impacto muito severo para você, dentro da sua própria mente, porque é como funciona a mente, e ao mesmo tempo tem impacto para as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que não seja a pessoa que você está rotulando. Então, se você quer uma promoção, se você quer chegar a um cargo de liderança, como líder isso é fundamental, né? Porque os teus liderados olham você, e você falando mal de todo mundo, eles passam a adotar essa postura também. E aí eles passam a ter dificuldades em interagir com as outras áreas, e isso reduz o potencial de resultado que elas podem gerar. Então, como líder, é muito importante que você não tenha isso, né? Então, pensa nessa rotulagem e vê se você faz isso. Mas se faz, tem que parar imediatamente se você quer de fato crescer na carreira.